E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar juntos um caso clínico que é um verdadeiro mistério, daqueles que desafiam nosso raciocínio do começo ao fim. Vamos nessa! Então, imagina a cena. Tá lá no plantão, aquela correria, e de repente chega um paciente que vai exigir o máximo da nossa atenção e um raciocínio clínico muito, mas muito afiado. Bora pensar nesse caso juntos? E o caso começa assim: paciente de 52 anos chega com essa queixa principal: olhos amarelos e barriga inchada. Só isso já acende um baita sinal de alerta na nossa cabeça, né? Essas duas coisas juntas já começam a contar uma história. E a história vai ficando mais complexa. Não é só o amarelão e o inchaço. A gente tem uma icterícia que só piora, uma perda de peso importante de 6 quilos, um cansaço extremo e o que mais preocupa, episódios de confusão mental. Cada um desses pontos é uma bandeira vermelha gigante piscando pra gente. Ok, vamos dar uma pausa para pensar. Só com esses dados, o que já vem à mente? Tá na cara que o fígado é o centro de tudo isso. Mas o que está acontecendo com ele? É algo agudo? É crônico? É uma inflamação? Um câncer? As peças estão na mesa, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Beleza. Próximo passo: exame físico. O corpo do paciente é tipo um mapa, cheio de pistas. É agora que a gente vai procurar os sinais que vão nos ajudar a confirmar ou descartar as nossas suspeitas. E olha, que pistas! No exame neurológico, a gente encontra o famoso asterixis, aquele tremor em bater de asa, sabe? Isso é um sinal clássico de encefalopatia hepática. E no resto do corpo? Ascite gigante, circulação colateral visível, a palma da mão bem vermelha e as famosas aranhas vasculares. Isso tudo grita doença hepática crônica. A essa altura, não tem mais dúvida. O fígado está falhando. A grande questão agora é qual o tamanho do estrago. O exame físico nos deu o quadro geral. Para medir a gravidade e investigar a causa, a gente precisa dos exames de laboratório. Chegou a hora da verdade. São os exames que vão mostrar em números o tamanho do problema que a gente suspeita e, quem sabe, dar aquela peça final que está faltando. Pensa no fígado como a grande fábrica do nosso corpo, produzindo proteínas essenciais. Quando ele falha, a produção para. E tem dois exames que são cruciais para a gente avaliar isso. Primeiro, o INR, 2.1. Gente, isso é altíssimo. Significa que o sangue do paciente não está coagulado direito porque o fígado não consegue mais produzir os fatores de coagulação. É um risco de sangramento absurdo. Segundo, a albumina, 2.4. Muito baixa. A albumina é a principal proteína do sangue. Com ela lá embaixo, a gente entende perfeitamente a CIT, o inchaço. A fábrica está realmente em crise. E o quadro só piora. Olha a bilirrubina nas alturas explicando a icterícia. As plaquetas lá embaixo, que é um sinal de hipertensão portal. E até o sódio está baixo, o que na cirrose é um sinal de mau prognóstico. É uma falência em vários níveis. Até aqui, a história parecia ser uma cirrose descompensada, talvez por álcool, né? Mas um resultado de exame, um único resultado, muda completamente o rumo da investigação. Alfa-fetoproteína de 950. Para ter uma ideia, o normal é ser menor que 10. Esse aqui é o ponto de virada do caso. Um valor tão alto assim num paciente com cirrose tem um significado muito específico. E olha, resolver um caso complexo como esse, com uma virada de chave tão grande, exige muito treino do raciocínio clínico. E falando em treino, um aviso rápido. São as últimas horas para pegar o EpiMedBelo num precinho especial esse ano. Usando o cupom NATALMED, a assinatura de R$ 59 sai por R$ 19,00 no primeiro mês. Dá para fazer provas, resolver casos clínicos como esse, desafiar amigos e muito mais. Então garante logo o precinho, o link está na bio. Certo, vamos voltar para o nosso paciente. Agora a gente tem todas as informações na mão. A história, o exame físico, os laboratórios e aquele marcador que mudou tudo. Chegou a hora de conectar os pontos e finalmente dar um nome para o que está acontecendo. Então nosso raciocínio seguiu um caminho lógico. Primeiro, a gente identificou a cirrose, que é a doença de base. Segundo, a gente viu as complicações que mostram que a doença saiu do controle. Terceiro, suspeitamos da causa, provavelmente o álcool. E o passo final, o quarto passo, foi flagrar a complicação mais temida, que foi revelada pela alfa-fetoproteína. E aqui está. Juntando todas as peças, o diagnóstico mais provável é um carcinoma hepatocelular, o famoso CHC. É o tumor de fígado mais comum, que nasceu ali, num fígado que já estava doente pela cirrose alcoólica. A descompensação toda que levou o paciente para o hospital foi, na verdade, causada pelo tumor. Todo caso clínico ensina alguma coisa, né? Então vamos resumir as principais lições que esse paciente nos trouxe para a gente não esquecer no próximo plantão?
É muito fácil cair em algumas armadilhas. Pensar que é só uma hepatite, por exemplo, ou ignorar os nódulos que aparecem no exame de imagem, focar só na barriga d'água e esquecer do resto. Ou pior, subestimar aquela confusão mental leve. Cada um desses erros pode atrasar o diagnóstico e custar muito caro. A gente precisa ter uma visão do todo. E para levar para a vida essa dica de ouro, um paciente com cirrose que estava estável não descompensa do nada, tem que ter um gatilho. E as duas causas mais comuns e mais graves são uma infecção ou o surgimento de um CHC. Sempre, sempre investigue as duas. Para a gente fechar, mas deixando a mente trabalhar, qual seria o próximo passo essencial agora? O ultrassom já mostrou que tem lesões ali no fígado, mas a gente precisa de muito mais detalhes. Qual é o exame de imagem ideal para confirmar o diagnóstico e, principalmente, para a gente ver a extensão da doença? Pensa aí e deixa a resposta nos comentários. Quero ver o que a galera acha. Até a próxima!